decisões de Alexandre de Moraes a respeito de Jair Bolsonaro. Bom, o que aconteceu ontem? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou um pedido da defesa de Bolsonaro para revogação da prisão domiciliar e outras medidas cautelares. Moraes citou o fundado receio de fuga do réu e o reiterado descumprimento das cautelares. Foram essas duas citações, esses dois argumentos para que Moraes mantivesse Bolsonaro em prisão domiciliar. Então, o receio da fuga e o descumprimento das cautelares. O inquérito que levou Bolsonaro para a prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, foi aberto para apurar a ajuda ao filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, nas atuações nos Estados Unidos em busca de sanções contra autoridades brasileiras. Como Bolsonaro responde por diferentes processos no STF, o entendimento não é um consenso. Bom, e aí tem vários especialistas que indicam que Moraes pode manter a prisão domiciliar, já que apresentou argumentos para continuar com as medidas cautelares. Quem diverge disso cita a ausência do ex-presidente na denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Quero até ouvir o Marlon, acho que a gente voltou agora com ele. Ô Marlon, Moraes acerta em manter Bolsonaro em prisão domiciliar? Agora sim. Agora Bom sim, dia, bom dia. Josias. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Sakamoto. Bom, a decisão judicial ela precisa ser, antes de tudo, fundamentada. É um dever constitucional do magistrado fundamentar a decisão, porque é isso que permite, inclusive, o controle da decisão. Uma decisão não fundamentada ela é imprestável e até nula. Ele fundamenta e apresenta elementos com base naquilo que havia, inclusive, sido observado. Os movimentos suspeitos que aconteceram, todos noticiados, como, por exemplo, a presença dele numa embaixada, numa situação extremamente curiosa, até suspeita, que levantava o risco, levava a crer sobre a hipótese de ele estar buscando refúgio e a saída do país, dentre outros movimentos. Além disso, houve sim, e ficou bem documentado, que foram dadas diversas determinações que não iam sendo cumpridas e as restrições foram sendo aplicadas paulatinamente até chegar a essa restrição da prisão domiciliar. O fato é que a decisão foi fundamentada, não são novidades os argumentos trazidos pelo ministro Alexandre, então eu creio que foi bastante razoável a decisão. Um aspecto, Marlon, que eu queria tirar uma dúvida, que queria tirar consigo. Essas cautelares, que incluem a prisão domiciliar do Bolsonaro, elas foram adotadas no âmbito daquele inquérito estrelado pelo Eduardo Bolsonaro sobre a tentativa de coação, com as medidas que ele cavou lá nos Estados Unidos para interferir ou tentar interferir, embora não tenha tido sucesso, no inquérito sobre essa trama do golpe, né? E o que a defesa alega é que neste inquérito o Eduardo Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria junto ao Supremo, mas o pai dele, o Jair Bolsonaro, não foi denunciado. Esse fato desmerece a decisão do Alexandre de Moraes, porque o fato de o Bolsonaro não ter sido indiciado, a exemplo do que alega a defesa, tisnaria ou desqualificaria essa decisão do Alexandre de Moraes de mantê-lo em prisão domiciliar ou não? De fato, isso é um ponto a ser esclarecido para quem nos assiste. O que acontece é que não houve um pedido de arquivamento em relação ao outro caso. Houve a denúncia em relação a um dos corréus, mas Jair Bolsonaro não teve contra si um pedido de arquivamento, que é o que acontece quando a autoridade chega à conclusão de que não houve a prática delitiva. É isso que mantém vivo o inquérito. É possível cindir a denúncia quando se considera que existem elementos que diferenciam a posição de um dos investigados da posição de outro. Creio que foi isso que aconteceu, uma vez que não houve nenhum pedido expresso ou implícito de arquivamento, apenas a denúncia contra um dos investigados. Então, é nisso que se baseia a continuidade da medida cautelar que havia sido adotada em relação àquele inquérito.
Doutor Marlo, bom dia. Obrigado aqui pela presença no All News. Deixa eu aproveitar, sem querer sair, e a gente até volta para o tema depois, mas aproveitando que a presença do senhor aqui, eu queria que o senhor falasse um pouco como é que o senhor viu o veto e sanção do presidente Lula sobre as mudanças da lei da ficha limpa. Assim, Sakamoto, houve um anúncio oficial de que haveriam vetos com a finalidade de preservar a essência da lei da ficha limpa, mas lamentavelmente não foi isso o que aconteceu. Nós consideramos as mudanças, os vetos, como tendo incidido sobre temas secundários, temas que pouco ou nada influem sobre o tamanho do problema causado pelo ingresso em vigor dessa nova lei, a Lei Complementar 219, que alterou as disposições da Lei da Ficha Limpa. E alterou para quê? Alterou sempre de forma retilínea, homogênea, para diminuir prazos de inelegibilidade. Mudaram o critério que, em regra, envolvia o início da inelegibilidade com a condenação pelo órgão colegiado e a contagem do prazo até 8 anos após o cumprimento da pena para uma contagem imediata do prazo de 8 anos, levando em conta apenas a decisão do órgão colegiado. Isso encurta muito. Inclusive, posso afirmar que, no caso de condenações criminais, isso praticamente leva a uma situação pior do que a que tínhamos antes da Lei da Ficha Limpa. Antes da Lei da Ficha Limpa, já havia uma inelegibilidade de 3 anos após a condenação. Uma pessoa condenada, por exemplo, a 8 anos, ela já sairá tranquilamente elegível. Às vezes até menos. Uma pessoa condenada a 6 anos de prisão e que, depois da decisão pelo órgão colegiado, ficou levando os recursos 2 ou 3 anos até que transitasse em julgado, essa pessoa já sairá imediatamente do cumprimento de pena para a possibilidade da disputa do voto na urna. Então, houve, sim, um grande retrocesso, e não é à toa que o movimento responsável pela conquista dessa lei, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, do qual sou um dos fundadores, ele adotou já diversas medidas, denunciou isso. Doutor, mas então, na sua avaliação, o presidente Lula, então, ele errou ao aceitar, né, e chancelar essas mudanças, esse coração da lei que veio do Congresso. Na nossa visão, sim. Inclusive, eu mesmo advogo numa ação declaratória de inconstitucionalidade já proposta contra essa lei, porque estamos afirmando que houve violação a princípios, como o princípio da vedação de retrocesso. A lei da ficha limpa é uma lei de direitos humanos, é uma lei de direitos fundamentais. Ela serve para proteger o mandato político do acesso a grandes violadores de direitos, que são pessoas condenadas por atos de desvios imensos. Não é qualquer coisa que produz, não é qualquer fato que gera uma inelegibilidade. São fatos gravíssimos. Então, nós entendemos que houve um equívoco, não é à toa que, como eu já disse, já ingressamos com uma ADI, e o principal fundamento, Sakamoto, é uma questão, inclusive, processual, que o Supremo vai ter que enfrentar, o Supremo terá que enfrentar. Porque vocês lembram bem que o senador Sérgio Moro apresentou um alerta de que um determinado dispositivo, se aprovado do jeito que tinha vindo da Câmara, poderia alargar ainda mais a avenida para o ingresso de membros do crime organizado nos mandatos. O senador Everton Rocha acolheu a proposta do senador Moro e fez uma alteração num dos dispositivos. Isso não é uma emenda de mérito. Inclusive, alterou o prazo de contagem de inelegibilidade para, nessa hipótese, que foi uma exceção, manter a contagem inicialmente prevista na lei da ficha limpa. Isso significa que houve uma mudança de mérito e não uma mudança redacional, um mero aperfeiçoamento redacional. Isso levaria, por força do que diz o parágrafo único do artigo 65 da Constituição, à necessidade de que o projeto inteiro voltasse para a Câmara dos Deputados, onde o projeto de lei teve início. Então, houve desobediência ao texto expresso da Constituição, que manda com que esse projeto de lei tivesse que voltar para a casa originária. E por que eles não fizeram isso? Não fizeram porque não havia mais tempo hábil. Eles fizeram um cálculo. Se nós mandarmos de volta para a Câmara, não dá tempo de ser debatido lá, votado lá e retornado
para sanção presidencial a tempo de ser aprovado e convertido em lei antes daquele período de 1 ano exigido da lei eleitoral para que ela valha para a eleição seguinte. Então, atropelaram o processo. Isso, inclusive, foi percebido por alguns senadores que nos alertaram. Foram alertas de senadores da República que viram e nos alertaram. Olha, houve emenda de mérito e isso não poderia ter acontecido. Então, o projeto é inconstitucional até do ponto de vista formal, um erro crasso, um erro grosseiro praticado pelo Congresso.